Você já teve a estranha sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer? E então, aconteceu? Ou talvez tenha pensado intensamente em alguém que não via há anos, e naquele mesmo dia, essa pessoa apareceu. Quantas vezes você mudou de caminho de última hora, sem saber o motivo? Apenas para descobrir que algo ruim aconteceu no trajeto original? Coincidência? Ou seria uma força sutil, silenciosa, que habita dentro de nós e nos guia? Mesmo quando não conseguimos explicar, a intuição sempre esteve presente na vida humana, mas raramente compreendida. Ela aparece sem ser chamada, sugere sem explicar, alerta sem provas. E, no entanto, tantos de nós já fomos salvos por ela, ou castigados por ignorá-la. Mas o que é, afinal, essa força invisível? Seria um instinto evolutivo refinado ao longo de milênios, como defendem os cientistas? Ou seria algo muito mais profundo, ancestral, talvez até espiritual? Porque esse sussurro interior parece saber o que nossa razão ainda nem alcançou. Estaríamos conectados a algo maior, um campo invisível de informação que nos atravessa, nos avisa, nos orienta? Ou a intuição seria apenas um eco das experiências passadas processadas no inconsciente? Carl Jung, psiquiatra suíço e um dos maiores pensadores do século XX, acreditava que a intuição era uma das 4 funções básicas da psique humana. Para ele, a mente inconsciente era um vasto oceano de símbolos, imagens e arquétipos. Uma linguagem ancestral que falava conosco por meio de sensações inexplicáveis. Jung afirmava: a intuição é a percepção por vias inconscientes. E completava: ela vê o que ainda não está claro, mas já está presente. Mas presente onde? Essa é a pergunta que ecoa silenciosamente na mente de quem, ao menos uma vez na vida, se sentiu guiado por algo que não era exatamente seu. Alguns dizem que a intuição é a voz da alma. Outros, que é uma sinapse silenciosa entre o presente e o futuro. Um tipo de memória reversa, onde não lembramos do que já aconteceu, mas do que está por vir. Descartes, o filósofo da dúvida metódica, dizia que a única coisa que não se podia negar era o pensamento, o cogito ergo sum. Mas e se, além de pensar, nós também pressentimos? E se existir silenciosamente uma camada da realidade onde a lógica não reina, mas onde a verdade se insinua? Talvez a intuição seja uma rachadura no véu do real, um sopro que escapa pelas frestas da mente e toca algo que ainda não aconteceu, mas já vibra em alguma dimensão oculta. Talvez a intuição seja um chamado, não da razão, mas do invisível. E ignorá-la seja como fechar os olhos diante de um abismo que insiste em nos encarar. Afinal, o que sabemos sobre o que ainda não sabemos? Talvez quase nada. Mas o pouco que sentimos, esse sim, pode salvar nossa vida, ou mudar o rumo dela para sempre. A ciência tenta explicar a intuição por meio de padrões. São decisões rápidas, baseadas em experiências armazenadas no inconsciente. O cérebro, como uma máquina de sobrevivência, reconhece sinais sutis e os processa em frações de segundo, mais rápido do que a razão consegue acompanhar. É por isso que sentimos antes de sabermos. Mas será só isso? Se for apenas um mecanismo cerebral, como explicar os casos em que a intuição antecipa o improvável? Como explicar quando mães sentem que seus filhos correm perigo, mesmo a quilômetros de distância? Como justificar pressentimentos que desafiam lógica, estatística e tempo? Nietzsche, o filósofo do martelo, certa vez disse: os maiores pensamentos vêm do estômago. Uma metáfora crua, mas poderosa. Ele falava da intuição como uma força visceral, instintiva, que ultrapassa a lógica
e toca algo que está além da compreensão racional. Nietzsche não confiava cegamente na razão. Para ele, a mente podia ser manipulada, mas os instintos, esses sim, carregavam a verdade bruta da vida. Em uma carta escreveu: "A razão é uma ferramenta, mas há momentos em que ela não tem utilidade alguma. E se a razão não for suficiente, o que nos resta? Será que nossa consciência é apenas uma antena captando algo maior? Um campo sutil de informações, talvez quântico, talvez espiritual, que flui para nós quando estamos abertos, sensíveis, disponíveis. Há cientistas modernos que consideram a intuição um campo energético real." Rupert Sheldrake, biólogo britânico, propôs a teoria dos campos mórficos, estruturas invisíveis que conectariam todos os seres vivos, permitindo a transferência de informação sem necessidade de linguagem. Uma espécie de inconsciente coletivo, não apenas simbólico, mas vibracional. Isso explicaria por que sentimos quando alguém nos observa, ou por que pressentimos que algo está errado mesmo sem evidência. Explicaria também por que certos insights vêm durante sonhos ou em estados de meditação profunda. Mas será que estamos prontos para aceitar que há conhecimento além do que podemos provar? Ou será que fomos treinados para desconfiar daquilo que não se mede? A intuição assusta porque nos escapa. Ela não se deixa dissecar por aparelhos. Não se submete a experimentos em laboratório. Não obedece ao tempo, nem à lógica, nem às leis conhecidas da física. Surge como um sussurro no meio do ruído, um toque gelado na espinha, uma certeza silenciosa em meio à dúvida. E o mais inquietante, muitas vezes ela acerta. Não seria então um erro tratá-la como mero acidente do cérebro? Talvez a intuição seja o vestígio de uma linguagem esquecida. Uma herança de um tempo em que o ser humano ainda ouvia o mundo com o coração, quando a conexão com a vida era mais sensorial do que racional, quando o saber não vinha dos livros, mas da própria natureza e do silêncio. Porque no fundo, a intuição nos fala quando tudo o mais se cala. E talvez ela seja o elo perdido entre o visível e o invisível, entre o que somos e o que ainda não conseguimos compreender, mas conseguimos sentir. E isso, às vezes, é tudo. Como uma lanterna acesa num quarto escuro, ilumina uma parte, mas aumenta a sensação de que há algo mais além do que conseguimos ver. Como se no momento em que sentimos algo inexplicável, o próprio universo estivesse nos lançando um olhar silencioso, enigmático, que nos observa de volta. O problema é que vivemos em uma cultura obcecada por provas, por evidência, por lógica fria. Tudo o que não pode ser demonstrado é descartado como superstição, delírio ou coincidência. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que o invisível era tão real quanto o visível. Um tempo em que os pressentimentos eram respeitados, os sonhos eram interpretados como mensagens do além, e os sinais do destino não eram ignorados, mas ouvidos com reverência. Nas antigas civilizações, a intuição era considerada sagrada. Os xamãs, os oráculos, os profetas, todos eram respeitados por sua capacidade de perceber o invisível. Eles não precisavam de dados, precisavam de silêncio. E era no silêncio que captavam mensagens que pareciam vir de outro plano. Talvez de uma camada da realidade que a maioria de nós esqueceu como acessar. Ou talvez de dentro de si mesmos, de uma parte da consciência que não se curva ao racional. Hoje, ao contrário, temos excesso de ruído e escassez de escuta. Estamos tão cercados por estímulos, notificações, distrações, que a intuição se torna um eco distante em meio ao caos. E quando ela fala, duvidamos. Preferimos seguir o GPS do celular do que os sinais da alma. E assim nos perdemos, acreditando estar no controle. Mas às vezes, a vida nos força a escutar.
quando tudo desmorona, quando perdemos algo ou alguém, quando somos empurrados para o abismo. É nesse vazio que a intuição volta a sussurrar. Um sussurro que não pede permissão, não explica, não argumenta, apenas aponta. E se prestarmos atenção, podemos descobrir que ela sempre esteve ali, apenas esperando que a razão se calasse, esperando que o barulho do mundo fosse, por fim, silenciado. Pascal, o filósofo e matemático francês, escreveu algo profundo. O coração tem razões que a própria razão desconhece, e talvez seja exatamente isso. A intuição é o idioma secreto do coração, uma linguagem ancestral que a mente moderna desaprendeu a decifrar, mas ela continua viva, latente, pulsando em algum lugar entre o sentir e o saber. Por isso, quando você sentir algo, um frio na barriga, um aperto no peito, uma voz interna dizendo não vá, talvez seja a vida falando com você, não em palavras, mas em verdades. E ignorar essas verdades pode ser o mesmo que trair a si mesmo. A intuição não exige provas, ela exige coragem. Coragem para acreditar que existe algo além. Coragem para agir mesmo sem garantias. Coragem para seguir uma direção que ninguém mais vê, mas que, por algum motivo inexplicável, você sabe que é a certa. Porque às vezes, aquilo que não faz sentido é justamente o que mais importa. A pergunta persiste, como um sussurro recorrente nas madrugadas insones da alma. A intuição é apenas uma coincidência? Ou seria uma forma de comunicação entre dimensões, entre consciências, entre mundos invisíveis ao olho humano? Há quem diga que ela é só um instinto refinado, um resquício evolutivo da mente primitiva, treinada para detectar padrões e perigos. Mas e se não for? E se a intuição for, na verdade, uma linguagem antiga, anterior às palavras? E se ela for o último idioma que ainda nos conecta com algo que esquecemos? Alguns acreditam que estamos sendo guiados, não por acaso, mas por um propósito oculto. Algo que pulsa além da razão. Um fio invisível que, vez ou outra, se manifesta em pressentimentos, arrepios, sonhos que pareciam bobos, até que se cumpriram. Outros juram que a intuição é a memória da alma. Uma lembrança que não vem da mente, mas de algo que fomos antes. Como se nossos passos atuais ecoassem sombras de uma existência anterior, nos alertando, nos avisando, mesmo que em silêncio. E há ainda os que acreditam no impossível, que a intuição é a voz do nosso eu futuro, gritando de uma dobra do tempo. Como se o tempo fosse apenas uma cortina, e a intuição fosse o rasgo por onde conseguimos espiar. O único ponto onde o passado, o presente e o futuro se tocam. Mas o que fazer com esse sussurro quando ele vem? Ignorar? Silenciar? Rir? Como quem ridiculariza o que não entende? A verdade é que ainda sabemos muito pouco, e talvez nunca venhamos a compreender por completo. Mas isso não torna a intuição menos real. Pelo contrário, ela pode ser o último elo de ligação entre o humano e o sagrado, entre o ser que rasteja na lama da dúvida e o ser que ascende pela escada invisível da fé. Em um mundo saturado de lógica, fórmulas, dados e algoritmos, a intuição é rebelião. É a faísca do mistério acendendo dentro do previsível. É poesia viva correndo contra a maré do racional. É o sopro do invisível tentando tocar o visível. Ignorá-la pode ser uma das maiores tragédias silenciosas da existência. Quantos encontros não aconteceram porque alguém não ouviu o chamado? Quantas decisões foram tomadas com base apenas no lógico, ignorando aquele desconforto sutil que dizia não vá? Quantos destinos foram alterados porque alguém sufocou o próprio pressentimento? Você pode continuar vivendo como se tudo fosse acaso.
como se todas as sincronicidades fossem apenas coincidência, como se o universo fosse mudo. Ou pode aceitar que há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, como já dizia Shakespeare. A intuição não é um ruído qualquer. Ela é o eco do que está além. Um chamado que atravessa o tempo e a razão. Uma resposta que vem antes da pergunta. A pergunta agora é: você vai continuar ignorando? Ou vai, enfim, começar a escutar?